pessoal, a segunda parte então da aulinha é a gente investigar um pouquinho mais calmamente a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, que tem um apelido de lei da ação e reação. Ação e reação. Eu vou escrever ela, apesar dela estar no teu caderno, eu vou escrever ela do meu jeito, não precisa copiar não, é só para a gente analisar o que eu vou escrever. Então assim, ó, lei da ação e reação. Para toda força que a gente pode chamar de ação, existe outra força, que nós vamos chamar de reação. Então tu vê, quando a gente fala para toda ação tem uma reação. Ação pode ser xingar alguém, reação pode ser o cara xingar também. Concorda comigo? Então eu quero que tu me explique que ação é essa que o Newton está dizendo. O Newton não está falando de ações psicológicas, certo? De ações do dia a dia, de uma pessoa agir contra outra. Nós estamos falando de força. Então por isso que eu prefiro, para toda força, existe outra força de mesmo módulo, para ficar chique, módulo, vou falar valor primeiro para ficar prático, de mesmo valor, mesma linha de ação. Como é o nome dessa linha imaginária de vetor atua? De direção, mesma direção. Isso, continua. Sentidos opostos. E agora eu quero continuar, porque a maioria da galera, quando vê as três leis de Newton, só vê até aí. Ação e reação. Para toda ação tem uma reação. Mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. Para a gente não cair em pegadinha, vale completar. Mesma natureza. Nós já vamos discutir o que é essa história de natureza da força. E para finalizar a lei, eu ainda escreveria: ação e reação, essas forças que nós estávamos conversando, jamais se anulam, jamais, nunca, jamais se anulam. E por que elas jamais se anulam, gente? Isso, como eu acabei de explicar nas entrelinhas, pois atuam em corpos diferentes. Eu não queria que tu decorasse isso, eu queria que tu intuísse isso. O Newton, essa lei não tem prova matemática para ela, não tem vou deduzir a lei para ti, ó, como funciona. Né? Na prática a gente consegue perceber ela agindo, mas da maneira como ela está escrita, ela é altamente geral, ela funciona para tudo. Então olha só, para toda força que existir, tem que existir outra. Então a gente nunca vai ter uma força que vem do além sem explicação, uma força que não existe um par de oposição para ela. Nunca achamos nenhum fenômeno onde não exista uma força se opondo à força original. Mesmo valor, se uma é 1000 newtons, a outra é 1000 newtons. Uma é 5 newtons, a outra é 5 newtons. Mesma direção, se uma é horizontal, a outra tem que ser horizontal. Se é vertical, vertical. Se é diagonal, tem que ser exatamente na mesma linha diagonal. Sentidos opostos, se uma é horizontal para a esquerda, a outra é horizontal para a direita. Se uma é vertical para cima, a outra é vertical para baixo. Sempre. E aí dá vontade de dizer que se anulam, né? Porque se elas têm o mesmo valor, uma aponta para um lado, outra aponta para o outro, putz, então se anulam. A pegadinha mais clássica é essa. Ação e reação se anulam, pois tem mesma direção, mesmo valor e sentidos opostos. O vestibular prepara isso para te pegar. E tu já sabe que não. E para tu lembrar por que não, é só lembrar que se eu empurrar um objeto com uma força e outro objeto com a mesma força, por que vai se anular, caramba? Se está atuando em objetos diferentes, né? Tinha que atuar no mesmo objeto. Se eu empurrar esse cara e o mesmo objeto com forças iguais, aí se anula. Então se tu lembra que atua em corpos diferentes, tu já vai saber que não se anulam. E o que significa dizer que tem a mesma natureza? Mesma natureza significa que força de contato gera força de contato. Força de campo gera força de campo. E do mesmo tipo, se uma força de ação é elétrica, a reação tem que ser elétrica. Se uma força de ação é magnética, a força de reação tem que ser... Se uma força de ação é gravitacional, a sua reação será... É
isso, tem que ser a mesma natureza. Aí se tu lembra desses detalhes, dificilmente tu vai ser pego nessas primeiras partes das leis de Newton. Galerinha, vocês lembram dessa formulazinha aqui para calcular o peso dos corpos? Não sei se todo mundo chegou a ver isso no nono ano, certo? Mas é comum, é muito comum o jovem ver isso. Vocês lembram da aceleração da gravidade do planeta Terra? Aproximadamente 9,8, né? Mas aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá de bom tamanho. Então tu vê, ó, já que eu tenho uma massa de aproximadamente 70 kg, vezes a gravidade que é 10, com que força que a Terra me atrai? 700 newtons. Mas se eu estou em repouso, que força que o chão aplica em mim para cima? 700 newtons. Eu posso dizer que peso e normal, essa força que o chão aplica em mim, formam um par ação e reação? Primeiro indicativo de que não. Elas estão se anulando no meu corpo, né? O peso, a terra está me atraindo para baixo, certo? E o chão está me empurrando para cima. As duas estão atuando em mim. Tanto a força gravitacional, quanto a força que o azulejo faz debaixo do meu pé, atua no meu corpo. Por isso que elas se anulam. E já é o primeiro indicativo que elas não são ação e reação. Mais algum indicativo? Peso é uma força de que tipo? Campo ou contato? A terra tem que encostar em mim para me atrair? Não, mesmo no ar a terra está me atraindo. É uma força de campo, grave. E a força normal? A força que o chão faz no meu corpo? Não é gravitacional, né? É contato. O chão encosta em mim, os átomos, a eletrosfera dos átomos do azulejo repelem a eletrosfera dos meus átomos. É uma força, no final das contas, elétrica, essa força de contato. Certo? Mas não precisaríamos nem pensar nisso. Não é o mesmo tipo de força e se anulam. Dois indicativos de que mostram que peso, a força com que a Terra me atrai, e normal, a força com que o chão exerce sobre mim, não formam um par ação e reação. Cara, isso me magoou muito. Eu não consegui digerir quando o cara falou isso. No terceirão, o cara teve que me explicar umas 3, 4 vezes para eu entender o que estava acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar para a gente ir para as questões. Vou fazer um diagrama. Eu e a Terra. Totalmente fora de escala, obviamente. Sou maior que o Everest, olha lá. Vamos fazer um desenho do meu corpo livre do resto do universo e da Terra livre do resto do universo. E vamos desenhar as forças que um corpo faz no outro. Se a Terra me atrai, exercendo a famosa força-peso em mim, então eu também tenho que atrair a Terra. E essa força atua na Terra. A força de reação ao meu peso atua nos átomos do planeta Terra, não atua em mim. Até porque ação e reação atuam em corpos. Que viagem, né, cara? Eu estou atraindo a Terra está me atraindo. Nós estamos nos atraindo. Dois ímãs. Tu nunca vai sentir, esse ímã está atraindo esse, mas esse aqui não, esse aqui eu não sinto nada nele. Não. Quando esse ímã começar a atrair esse vai ter que atrair o outro também. Exatamente a mesma ideia. Certo? E aí, quando eu caio em função dessa força, eu bato no chão. O chão me empurra para cima. É no meu pé essa força, mas o que importa é que ela é vertical para cima. No chãozinho da terra, o meu pé empurra o chãozinho para baixo. Ali sim estão os pares ação e reação. A reação ao peso atua na terra. Ambas as forças são forças de campo gravitacionais, mesma direção, sentidos opostos. A força normal, a reação a ela é outro tipo de força de contato. O meu pé atua no azulejo, o azulejo atua no meu pé. Forças de contato, mesma direção vertical, sentidos opostos, não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Eu tinha te perguntado se essa e essa formavam um par ação e reação, né? E o que eu achei legal é que alunos perceberam que não era ação e reação, algo que eu demorei 3 anos para digerir. Então eu fiquei muito satisfeito de ver que 2 colegas já, peraí, não pode ser ação e reação. Muito legal. Então, show de bola. Para a primeira discussão de terceiro de Newton tá ótimo. Quais eram as questões que eu pedi? Começava onde?
Eu achei que ia te botar pra fazer exercício já.